A questão fala que em 2005 a Organização Mundial de Saúde, elas entraram em alerta laranja. Dessa vez o terrorista era o vírus H5N1, um dos mais terríveis transmissores da gripe do frango para o homem. Segundo os especialistas, esse micro-organismo tem o potencial de deflagrar uma pandemia. Pandemia, sempre para chegar a chamar de pandemia, é porque já atingiu mais de um continente, cujo saldo estimado poderia vir a ser de até 7 milhões de mortos. Os cientistas falaram em um potencial assassino muito maior que a contabilidade das duas grandes pandemias da gripe do século XX, em 1957 e 1968, que juntas mataram 2 milhões de pessoas. O H5N1 já demonstrou sua capacidade mortífera. O possível surgimento de uma pandemia de gripe aviária tem relação com o fato de o vírus mencionado. Letra A. Possuir DNA ou RNA, enquanto material genético. Olha, para começar, esse vírus ele é um vírus somente de RNA. Ele não é um vírus de DNA. Então a letra A já está errada. Mas também, ele ser um vírus de DNA ou de RNA não está direcionado diretamente com a relação dele poder gerar uma pandemia. Então é importante a gente perceber que a letra A está errada. Letra B, parasitar diferentes células de defesa do organismo. Esse vírus também, ele não é parasita de célula de defesa. É bem importante a gente pensar nisso. Pra vocês terem uma noção, eles parasitam células do trato respiratório de mamíferos e do intestino de aves. Então também está completamente errado. Letra C, ser um organismo desprovido de organização celular. Olha, os vírus todos são desprovidos de organização celular. Os vírus, eles são acelulares. Eles são organizados, por exemplo, em estruturas que nós chamamos de capsídeos. Um conjunto, por exemplo, de capsômeros. Aqui só um exemplo para vocês do que seria isso. Então a gente pensa, por exemplo, aqui na organização, por exemplo, de um vírus bacteriófago, que não é o vírus em questão, mas que também tem apenas o quê? Tem apenas capsômeros e capsídeos. Eles não têm célula, eles são acelulares. E letra D, apresenta uma tendência de se disseminar facilmente. Essa informação, ela por acaso, ela está no texto. E ela é muito importante para o vírus, por acaso, mencionado, ser possível, né, gerar uma pandemia. Possibilidade dele gerar uma pandemia. É a nossa resposta. Letra E, comportar-se como um ser vivo e também como um ser inerte. Isso é bem discutido, né? Alguns autores acreditam que os vírus, eles têm ora metabolismo, ora não tem, uma vida em transição, quando ele por acaso está dentro de uma célula e tem metabolismo. Alguns consideram que ele é um ser vivo, fora das células sem metabolismo, eles consideram que não é um ser vivo. É uma discussão bem ampla, mas também não justifica a nossa resposta aqui. Portanto, nossa resposta vai ser a letra D, apresentar uma tendência de se disseminar facilmente.